Mas eu quero hoje ter a oportunidade de falar com vocês a respeito de alguma coisa interessante, que é justamente sobre os direitos e deveres dos pastores do reino. Porque como a gente está envolvido nisso mesmo, de pastorear, e a gente tem que viver a capacidade do entendimento do reino, então a gente precisa entender os nossos direitos e os nossos deveres, como esses homens e mulheres que Deus, na verdade, chamou para isso. E eu, assim, tentei encontrar uma forma de traduzir isso da melhor maneira possível. Uma linguagem muito simples, para que a gente possa compreender, mas te dou a liberdade para, naquilo que eu for falar, e de repente você não tiver total lucidez daquilo que muitas vezes eu coloquei, que você tenha a liberdade de nos procurar para a gente poder conversar e nisso tirar todas as dúvidas, apresentar suas ideias, né? Amém? Isso é bom na relação, amém? E eu quero usar aqui um texto de Lucas capítulo 10, abra aí por favor, uma linguagem muito prática, uma linguagem muito prática. Obrigado, querido. Dentro da perspectiva daquilo que Cristo quis, na verdade, mostrar para os seus discípulos. Porque na relação dele com os discípulos, ele teve o seu momento muito teórico, mas também ele trazia essa questão prática. Então, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, Lucas, eu quero aproveitar o versículo 62, para a gente ter uma deixa aqui, né, porque quando a gente trabalha um capítulo, a gente não sabe o que vinha tratando anteriormente. Então, pegando o 62, ele diz assim: mas Jesus lhe replicou, assim, volta só um pouquinho, porque é 10, aí vem o 9, 62, eu misturei aqui um pouquinho, né, ok? É só você pegar o 62, porque ele é o contexto daquilo que vem no texto, tá bom? Só para você poder ter entendimento daquilo que Jesus está trabalhando. Foi só um lapso aqui meu e eu não me apercebi disso. Mas o 62 do capítulo 9 diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levai bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Até aí, está muito bom. Então,
Nesse texto que nós lemos, nós encontramos, na verdade, algo, como eu disse, muito prático. Porque Jesus, ele anteriormente tinha mandado os 12 para, da mesma forma, estarem realizando algumas coisas, trazendo em evidência, a visibilidade do reino de Deus. Mas esses discípulos, esses 12 anteriormente, tiveram algumas situações complicadas e complexas. Porque eles chegaram, de alguma forma, não tão alegres, porque tiveram a experiência de se debaterem com algumas situações e não foram satisfatoriamente acrescentado para eles, porque eles não conseguiram reverter algumas situações, essa alegria. Jesus, na verdade, aqui, novamente, trata com 70 seus discípulos e os leva de novo a estarem precedendo ele na aplicação da visibilidade do reino de Deus. Ok? E aí na coisa muito prática, porque é na prática, na verdade, que nós vamos desenvolver a nossa capacidade, a nossa funcionabilidade dentro do processo do pastoreamento no reino. E a partir do momento que nós vamos desenvolvendo essa questão da prática, a gente vai percebendo, o nosso entendimento ele vai sendo aberto para algumas coisas importantes. E as coisas importantes que precisam desenvolver em nossas vidas são justamente a questão dos nossos deveres e dos nossos direitos. Tudo está visualizado quando a gente descobre os nossos deveres, porque os direitos, eles já estão presentes. Muitas vezes, se a gente não desenvolver a prática, a gente nunca vai ver os nossos deveres, porque a gente vai estar balizado somente pelos nossos direitos. Jesus sabia dos direitos deles. Jesus conhecia veemente o direito deles, porque uma coisa, na verdade, tinha acontecido. Uma coisa tinha sido estabelecida dentro da vida daquelas pessoas. E é aquilo que é mais relevante no processo. E o Evangelho, o poder do Evangelho, justamente, ele traz para nós essa condição de entendimento da onde que nós fomos removidos. Quando nós lemos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 12 em diante, nós percebemos algo interessante. O poder do Evangelho nos resgata de um império das trevas. Ok? Ele vem, nos resgata desse poder das trevas, desse reino das trevas. E aí o próprio texto diz que ele nos transporta ou nos leva para um reino do Filho do seu amor, que é Cristo. Isso, na verdade, já estava bem consolidado na vida dos discípulos. O direito que lhes foi dado, de terem sido resgatados. Resgatar alguém, na verdade, é tirar ele de uma condição de quase perca. Porque quando você imagina em resgate, você imagina em uma condição de pessoas que estão quase à deriva, quase a perecerem, quase a se sucumbirem nas suas circunstâncias, seja ela qual forem. Então Cristo, na verdade, sabia que aqueles discípulos que estavam com ele, já vivendo aquela experiência, não somente os 12, mas agora 70, já tinham sido removidos, retirados, resgatados do império das trevas e transportados para este reino. E isso, na verdade, queridos, é interessante, porque a partir dessa consciência, desse entendimento, nós somos libertos. Libertos para o quê, pastor? Libertos para um processo interessante de relação, de relacionamento. Amém? E quando eu sou liberto para o processo de relacionamento, eu entro na experiência da nova vida. E essa nova vida, já em mim, me leva a uma compreensão
que nela já não há mais livre vontade. Amém, queridos? Nessa nova vida em Cristo, não há mais livre vontade. A minha livre vontade está presente até, na verdade, Cristo. Depois de Cristo, não há mais livre vontade para mim. Depois de que eu passo pela porta que é Cristo, acabou-se esse tempo de livre vontade. Porque agora só existe uma vontade. Qual é a vontade? Cristo, a vontade dele. E eu, na verdade, começo a viver a consciência daquilo que é mais exuberante, do servo de orelha furada. Quando eu, na verdade, visualizo esse servo da orelha furada, que é justamente a visibilidade daquilo que vivia-se na lei para o processo da graça, eu consigo compreender a relação. O homem que vivia 6 anos, no 7º ele tinha a oportunidade de se libertar daquela condição do seu Senhor. Mas a Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo 15, versos 16 e 17, que ele olhava para o valor daquilo que estava com ele. E qual era o valor daquilo que estava com ele? Primeiro, o valor do seu senhor. Ele amava o seu senhor e olhava para o valor da família que ele tinha constituído. Quando ele olhava para esse valor da sua família, ele dizia assim: bom, a partir deste momento, eu tomo a decisão própria de não mais se estabelecer uma vontade minha, mas a vontade do Senhor. Então me pega agora, leva-me ali, fura a minha orelha e põe uma marca de mim, a qual todos que olharem para ela vão perceber que agora, na verdade, eu faço parte desta casa, eu faço parte desta família. Amém, queridos? E quando ele olhava-se, ele via um sinal de que ele não tinha mais o que? Direitos. Acabou meu direito. O meu direito agora é de não ter direito. Eu tenho deveres. Quando nós somos libertos disso, irmãos, que a gente não tem direito mais e temos deveres, fica mais fácil de nós desenvolvermos o nosso pastoreamento, a nossa relação com o reino, com o projeto. Porque eu saio, na verdade, desse paradigma que me aprisiona. E é interessante uma coisa, quando eu visualizo a questão de família, isso é interessante quando o valor, na verdade, predomina, né? O valor da família. Quando nós analisamos família, não na condição do natural, mas do normal que é, a gente valoriza aquilo que nós estamos vivendo como igreja nesses dias. E Paulo, em Efésios, no capítulo 3, verso 14, ele diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Irmãos, percebam bem. Paulo diz que existe uma família no céu, existe uma família na terra. Quando nós entendemos que nesse texto, Paulo está tratando de uma relação interessante, e não num contexto de ajuntamentos de indivíduos.
Porque na perspectiva daquilo que nós, na verdade, estamos observando, percebemos o que? Família como um ajuntamento de pessoas, na qual, na individualidade dessa família, nós criamos o que? Um relacionamento. Paulo traduz para nós que os deveres agora, por causa desse valor que nós estamos, sai dessa esfera de ação e passa a viver o que? O contexto de reino. Porque no céu há, na verdade, uma família. Ele está falando de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Relação. Família. E ele diz, essa mesma relação que há lá de família, ela vai acontecer na terra, tem na terra. Porque vocês estão vivendo dentro de um contexto de família, a qual esse mesmo padrão que lá se estabelece, se faz presente, porque Cristo em vós é a esperança da glória. O Espírito Santo nos consolida nesse fator, e a partir do momento eu tiro a minha análise de observação para aquilo que eu vivo. Porque muitas vezes no contexto de família eu estou refém daquilo que é observação, daquilo que é pai, daquilo que é mãe, daquilo que é filhos. E nisso eu desenvolvo os meus direitos. Deus quer nos resgatar desse contexto para que a gente assuma os deveres. Relação vai implicar em deveres e não em direitos. Amém? Relação sempre vai implicar em deveres e não em direitos. Entenda isso. Quem é pai, quem é mãe, sempre vai viver dentro da relação de família aqui, deveres. E quando Jesus traz isto, fala desse texto, apresentando o reino de Deus, ele está tentando nos mostrar tudo isso. E os deveres, irmãos, ele é interessante. E eu quero falar de dois hoje. Dois são mais, mas eu entendo que o tempo não dá, mas eu quero falar de dois deveres. Porque o direito você já sabe. E qual é o seu direito? Não ouvi, irmãos? Amém. Isso é importantíssimo. Então, olha só. Um dos deveres que nós temos, que nós devemos entender, é o dever do amor. Pastor, mas amor é um dever? É. Por quê? Porque Paulo, no capítulo 13, no verso 8 de Romanos, ele diz: a ninguém, irmãos, a ninguém fique devendo coisa alguma, a não ser o amor uns para com os outros. Então isso é um dever. Eu tenho um dever de não ficar devendo para ninguém coisa alguma, a não ser esse amor. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que por mais que você ame, você sempre vai ter que ter uma consciência de que na relação, isso nunca vai chegar ao ápice, à totalidade, porque você sempre vai ficar devedor. Amém? Escute uma coisa. O salvo, quem é salvo aqui? Tem alguns que não são. Não, mas se você não tem entendimento disso, não tem certeza disso, você está certinho, meu irmão. Você fez aquilo que é natural mesmo.
Porque uma vez um pastor fazendo uma ministração numa igreja, talvez pequenininha, tal, com uma média de 40 pessoas, ele chegou e falou assim: quem é justo aí? Quem é justo, passa para esse lado de cá. E ele pensou assim: todo mundo vai passar para o lado de cá. Para sua decepção, passou 2, os outros ficou tudo lá de cá. E ele, poxa vida. Mas sabe, irmãos, que isso não é anormal, não, isso é natural mesmo. Porque as pessoas não tinham consciência e entendimento que eles eram justificados mesmo. E o grande problema é que nós muitas vezes não entendemos, e às vezes não sabemos que somos salvos ainda. E eu não vou perguntar de novo, porque se eu perguntar agora... O salvo, ele preserva a relação. Amém? O homem salvo, a mulher salva, ele sempre vai preservar a relação, porque na sua identidade está formulado o valor da família. Então, todo o dever dele vai estar baseado nisso. E quando a gente entende que o reino de Deus não é baseado na divisão, mas tudo em comum, porque predomina a relação, predomina o contexto do propósito maior e não da individualidade, eu compreendo muito bem que Deus não necessita de amor. Amém, queridos? Deus não necessita ser amado. Muitas vezes a gente não entende por que do nosso dever de amor, porque Deus não necessita ser amado, irmãos. Tem muitas pessoas que estão assim se debatendo para tentar mostrar para Deus que ele está amando a Deus. Mas Deus não precisa, não tem necessidade de ser amado. Quem tem necessidade de ser amado somos nós. Ok? Deus não tem carência, Deus não tem isso. Como nós estamos trabalhando numa consciência de necessidade, então Deus mostra para nós, como pastores de células, que o nosso dever é amar quem está próximo de nós, que são as pessoas que Deus vai acrescentando dia após dia a nós, e para que nós possamos o quê? Revelar, porque na grande verdade Deus necessita que eu e você revele Ele, não na verdade o ame, porque é na revelação de Deus que eu traduzo, que eu mostro quem Ele é, e eu só vou fazer isso a partir do momento que eu sou devedor do amor uns para com os outros, porque nisto o Pai é glorificado e na verdade a imagem é mostrada. Deus precisa ser amado, mas Ele não tem necessidade que nós amamos Ele. Os irmãos estão entendendo? Então vamos refletir um pouquinho aqui. A necessidade, escute bem o que eu vou te falar. A necessidade gera uma entrega. Porque eu preciso suprir essa necessidade. E isso sempre vai me conduzir para uma relação de quê? Uma relação de, deixa eu encontrar, ansiedade. Deus não quer que nós vivamos ansiosos, por coisa nenhuma. Então Deus nos mostra um caminho de importância. Naquilo que é importante, eu não vou viver ansioso para alcançar, porque eu saio da necessidade. O amor é um dever, meu e seu para com os outros. Nisso Deus nos chama para que nós venhamos viver uma vida de entrega nisso absoluta.
para com os meus irmãos, porque eu revelo Deus. Então eu entendo, na verdade, que a minha necessidade nos dias de hoje é o quê? Ser essa pessoa que o revele, para que eu possa traduzir a importância do amor. Amém? Nisso vosso Pai será glorificado, que vocês amem uns aos outros. Esse é o ensinamento correto. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão do fiel. Qual é o segundo dever meu para com a relação? O segundo dever meu é me tornar esse padrão dos fiéis. Ok? Porque como nós somos salvos, nós vamos preservar a relação, nós vamos mostrar o amor, é um dever, mas eu também tenho a responsabilidade e dever de ser padrão. O que é padrão? É o exemplo. E nós temos falado nesses dias muito sobre isso, sobre essa visibilidade do padrão, do exemplo. Como nós amamos, vamos cuidar. E para cuidar, precisamos sermos. E sermos o quê? Padrão. Se eu não sou padrão, eu não vou ter como cuidar bem. E como, na verdade, eu amo, eu vou desenvolver essa relação, essa visibilidade de exemplo. Agora, a estratégia, diga comigo, a estratégia necessita de que eu possa trabalhar naquilo que é objetivo. Até agora nós falamos do que é subjetivo, mas vamos tentar trabalhar aqui em 5 minutos aquilo que é objetivo da visão. Aquilo que é necessário nós, como pastores de células, com deveres que temos, possamos transmitir isso para aquelas pessoas que nós amamos, para que o exemplo possa ser passado. O bispo tem falado muito sobre DNA, de transferência de vida. Escute, uma das coisas interessantes, porque padrão dos fiéis, primeiro, horário. Se eu não me determinar a amar a ponto de eu entender que eu tenho que ser um padrão para aqueles que estão comigo na questão do horário, eu vou informar as pessoas um caráter deficiente na questão do horário. Porque Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Jesus cumpriu a cabo. Nós, na verdade, poderíamos também e devemos também visualizar o seguinte: você está me vendo, você vê o Pai. Isso é padrão. Isso é deveres que nós temos. O horário, na verdade, é algo objetivo, que serve para organizar. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos adequar a isso. Precisamos ser padrões. E a relação nos traz para isso. Você quer ver uma coisa? Quem ama a relação sempre vai querer chegar mais cedo para cumprimentar as pessoas, ter um momento de relação, ter um momento de compartilhamento. Quem ama a relação não vai chegar aqui 10 minutos depois do horário, porque ele só vai ter relação com a pessoa que está do teu lado, e às vezes você ainda escolhe a pessoa que você conhece para sentar do lado dele. Você quer ver como a gente não preserva a relação? Você quer ver uma coisa interessante? Nas conferências, você prefere sentar perto das pessoas que você conhece ou fora das pessoas que você não conhece?
Nas conferências, você gosta de sentar assim, juntinho com. Você olha para um lado e fala: ô meu irmão, tudo bem? Que joia, você é da Vila Pedroso, cara. Você olha para o outro lá: ô rapaz, você é da célula, que benção estar aqui. Mas qual a relevância disso? Fala para mim. Quem preserva a relação vai, na verdade, estabelecer um propósito de conhecer, na relação que nós estamos, os nossos irmãos. A individualidade nos separa, porque ela mostra um contexto individualista. Mas a relação, no sentido do salvo, nos ajunta. Então, a partir do momento que eu desenvolvo isso, esse conhecimento por amor, eu não vou querer mais estar, o quê? Fiesta Prata, OMM 4424, senador Canedo, por favor, retirar da calçada. Utilidade pública. Alguém está com esse veículo aqui? Fiesta Prata. Tá bom. Então, irmãos, porque eu amo, eu vou chegar mais cedo. Porque para mim o valor vai estar em eu chegar e poder conhecer todos. E aqueles que eu não conheço, desenvolver uma relação. Esse é o dever. Isso é um padrão. Nisso eu sou liberto de uma condição. Amém, queridos? Ficar perto de quem eu conheço é muito bom, mas ficar perto de quem eu não conheço, irmãos, é maravilhoso. Porque eu amo a relação, e a minha relação não está baseada naquilo que eu convivo, só, mas naquilo que é o reino. O segundo ponto. O meu dever para com a estratégia é, na verdade, visualizar o caminho de padrão para as ofertas. Como pastores de célula, nós vamos trabalhar na perspectiva de sempre em nossas células terem o que, irmãos? Ofertas. Padrão dos fiéis. O irmão chegou para mim esses dias, um discípulo meu, falou: pastor, eu estou com uma dificuldade de tirar a oferta na célula, eu quero que você me dê um modelo, pastor. Eu falei: meu irmão, não tem modelo não. Você sabe o que você faz? Você chega no final da célula e fala: irmão, chegou um momento interessante, chegou o momento da oferta. E sabe, pastor, mas se eles não derem, você dá. Porque a gente fica relativizando a coisa. Ah, mas se eles não derem, não importa. Se o seu estiver lá, irmão, você está em paz. E isso vai se tornar o quê? Padrão. Tem muitas pessoas: ah, mas eles não dão oferta. Não dão porque você talvez não dá. Amém? Rapaz, o horário não vai dar para falar tudo. Outra coisa, os relatórios. Nós estamos cansados de falar, irmãos, relatório, irmãos. Irmãos, faz o relatório, irmãos. Irmão, traz o relatório, irmão. Como muitas vezes nós não amamos a relação, na verdade nós entramos para o quê? Para o desdeixo. Eu esqueci, eu coloquei não sei aonde, eu pus lá. E nisso, nós não temos o quê? Um controle, nós não temos uma organização. Quando eu quero ser padrão, porque na verdade é assim, é uma questão de passar as coisas. E você vai ver isso quando você, na verdade, estiver na sua supervisão. Que eles não trouxerem relatórios para você, você vai ver que foi porque você não pôs os relatórios. Então, os meus deveres, na verdade, são esses. Primeiro, horário,
nas ofertas, nos relatórios. Irmão, traga os relatórios, não deixa acumular aquele tanto em casa, não. Esses dias chegou um irmão aqui com um pacote, um discípulo meu. Estou falando aquilo que é meu, né? Irmão, ele chegou com um pacote, com esse trem enfiado no bolso assim, e foi tirando aqui, me deu um tanto, mas estava cheio de dinheiro. E aí, quando eu menos percebi, estava lá organizando uma coisa, ele chegou, falou: pastor, tem mais um pouco aqui. E enfiou a mão no bolso, que tinha rasgado, que era muito mesmo. Enfiou a mão e aquele tanto de colocou na minha mão. Eu falei: meu irmão, mas quanto tempo? Eu falei: eu vou juntando. Para que você está juntando isso lá? Outra coisa, para finalizar, bispo, pode subir ali, querido. Nas nossas reuniões, amém? Tão bom é quando a gente pode visualizar os irmãos aqui nas reuniões. Padrão dos fiéis. Sabe, irmãos, é bom quando a gente visualiza pastores que têm esse entendimento, essa compreensão do seu dever. Porque no cumprimento do dever você não tem direito, né? Ok? O seu direito é não ter direito. Então cai por terra todos os argumentos que muitas vezes a gente utiliza para explicações. E aí, assim, no amor de Cristo a gente entende, né? A gente compreende. A gente compreende que às vezes, na verdade, você está cansado, né? Você trabalhou o dia todo, você está assim realmente muito cansado e tal, né? A gente compreende isso. Mas o amor pela família, pela relação, nos tira disso, nos tira de sermos vencidos por isso, porque a gente sabe que isso aqui é muito bom, irmãos. Estar aqui é muito bom. E olha que, assim, diretamente nós falamos numa questão de pastores integrais, a gente convive aqui, eu convivo mais na igreja do que lá em casa. Né? E é interessante esse negócio, é muito bom. Cada reunião, na verdade, tem domingo, escute o que eu vou te falar. Tem domingo que eu me acho no direito, aí eu saio daqui, principalmente quando eu desenvolvia no domingo, eu saio assim, com aquela consciência assim: hoje, na verdade, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa hoje. Eu já tive de manhã, já funcionou o departamento, então já congreguei com os irmãos, já dei aula. Ai, poxa, eu estou cansado e tal. Agora eu vou sair com a minha esposa, vou lá na casa da minha sogra, vou lá na minha mãe, e por ali eu vou ficar e tal. Mas quando vai dando assim em torno de 4 horas, na verdade, vai ter, sabe, você vai eu não sei explicar isso. É aquele negócio assim que parece que está faltando. É inexplicável isso. Aí eu olho para a televisão, eu falo: eu poderia ligar aqui, mas não vai adiantar isso. Eu gosto de ouvir rádio, eu olho para o meu rádio, 3 faixinhas, um fio. Eu poderia ligar ele aqui, deitar na cama, mas isso também não vai me satisfazer. Então, o que eu faço? Eu falo: os irmãos, eu vou lá para a igreja, vou para a igreja. Tomo banho rapidinho e tal, me levanto e tal, sabe aquele negócio assim, parece que é aquele negócio de você ir para a casa dos seus irmãos mesmo, sabe aquele negócio natural, aquela coisa, parece que vai ter uma festa lá, churrasco e lá, e aquela coisa assim, né? E aí eu chego aqui, às vezes eu chego assim bem mais cedo, aí tem uns irmãos, aí eu começo a ter um relacionamento com eles. Querido, não tem coisa melhor. Eu não sei se é porque eu sou salvo, porque eu tenho que falar de mim, né? Eu sou salvo, então, na verdade, essa relação ela é coisa assim fascinante para mim. Né? Então, os direitos meus, na verdade, sobrepõem, os deveres meus sobrepõem os meus direitos.
Jesus aplicou todos aqueles deveres para eles lá e tal, falou, vocês têm que fazer isso, isso e aquilo e tal, 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 mas depois eles voltaram e falaram, poxa vida, é mesmo, Jesus, o que o Senhor falou deu certo, funcionou, beleza, legal, os espíritos, tudo, mas eles falaram assim, ó, aí vem o direito, olha o direito do salvo. A alegria de vocês devem ser porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, irmão, sério. Precisa mais direito que isso. E quando eu entro para esse direito, na verdade, eu sou liberto da minha condição de aprisionamento nessa questão aí. Então, o pastor de células, que somos nós, vivemos na aplicação do amor e do padrão. Deveres importantes para que a gente possa trabalhar nessa condição de desenvolvermos a nossa estratégia, de crescimento da nossa estratégia para um propósito só, para a glória e honra do nome de Jesus. Esse é justamente o propósito maior.